A vida de um agricultor começa muito antes do nascer do sol. Enquanto a maioria das pessoas ainda dorme profundamente, o agricultor já está de pé, preparando-se para mais um dia de trabalho. O silêncio da madrugada é interrompido apenas pelo canto dos galos, pelo som do vento entre as árvores e pelos primeiros animais que despertam. Este é o início de uma rotina que se repete às gerações e que continua a alimentar milhões de pessoas em todo o mundo. Ser agricultor não é apenas uma profissão, é um modo de vida, uma ligação profunda com a terra e com a natureza. Cada dia traz novos desafios, mas também novas oportunidades. O agricultor sabe que o seu sucesso depende de fatores que muitas vezes não pode controlar, como o clima, a chuva ou o calor intenso. Ainda assim, levanta-se todos os dias com esperança e determinação. Depois de um pequeno almoço simples, chega o momento de organizar as tarefas do dia. Durante a primavera, pode ser a altura de preparar os campos para a sementeira. No verão, o foco está na rega e na proteção das culturas contra o calor excessivo. No outono, aproxima-se a época das colheitas, enquanto o inverno é dedicado à manutenção dos equipamentos e ao planeamento da próxima estação. Cada estação do ano exige conhecimentos diferentes. Um agricultor experiente conhece os sinais da natureza, observa o céu, sente o vento, analisa a umidade do solo e percebe quando chegou o momento certo para plantar ou colher. Estes conhecimentos foram muitas vezes transmitidos pelos pais e pelos avós, tornando-se um património valioso que passa de geração em geração. Ao chegar ao campo, o trabalho começa imediatamente. Se houver tratores ou outras máquinas agrícolas, é necessário verificar se tudo está em boas condições. A tecnologia facilitou muitas tarefas, mas continua a exigir atenção e manutenção constante. Apesar da modernização da agricultura, ainda existem muitos trabalhos que são feitos manualmente, especialmente em pequenas explorações agrícolas. Enquanto trabalha, o agricultor observa cuidadosamente cada planta. Uma folha amarela, uma praga ou um sinal de doença podem comprometer toda a produção. Por isso, é essencial agir rapidamente. Cuidar das plantas significa garantir que recebem água suficiente, nutrientes adequados e proteção contra insetos e doenças. Além das culturas, muitos agricultores também criam animais. Vacas, ovelhas, cabras, galinhas ou porcos fazem parte do cotidiano de inúmeras quintas. Todos os dias precisam de alimentação, água limpa e cuidados de saúde. Antes mesmo de começar o trabalho nos campos, muitos agricultores tratam primeiro dos seus animais, pois sabem que dependem totalmente deles. A ligação entre o agricultor e os animais é muitas vezes muito especial. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, muitos agricultores conhecem cada animal individualmente. Reconhecem o seu comportamento, percebem quando algo não está bem e fazem tudo o que podem para garantir o seu bem-estar. Ao longo da manhã, o trabalho continua sem interrupções. Dependendo da época do ano, pode ser necessário semear, podar árvores de fruto, colher legumes ou reparar cercas. Nenhum dia é exatamente igual ao anterior. A agricultura exige capacidade de adaptação constante. O clima desempenha um papel decisivo. Uma semana sem chuva pode prejudicar seriamente algumas culturas. Por outro lado, chuvas demasiado intensas podem inundar os campos e destruir meses de trabalho. O agricultor aprende a conviver com esta incerteza e sabe que nem sempre os resultados dependem apenas do seu esforço. Apesar das dificuldades, existem momentos de enorme satisfação. Ver uma planta crescer saudável depois de semanas de dedicação é uma recompensa difícil de explicar. Ainda maior
é a alegria quando chega o momento da colheita. Cada fruto, cada espiga de milho ou cada cesto de legumes representa o resultado de meses de trabalho árduo. É nesta fase que muitas famílias agrícolas trabalham em conjunto. Pais, filhos, avós e até vizinhos unem esforços para recolher rapidamente toda a produção antes que o tempo mude. Este espírito de cooperação faz parte da tradição agrícola em muitos países, incluindo Portugal. Quando o sol começa a subir no horizonte, a paisagem transforma-se completamente. Os primeiros raios de luz iluminam os campos verdes, as árvores e as montanhas ao longe. O agricultor faz uma pequena pausa para observar aquilo que construiu com o seu próprio esforço. São momentos simples, mas que enchem o coração de orgulho. Muitas pessoas imaginam que trabalhar no campo significa apenas conduzir um trator ou colher frutos. No entanto, a realidade é muito mais complexa. A agricultura exige conhecimentos de biologia, meteorologia, economia e até tecnologia. Um agricultor moderno precisa de compreender o comportamento do solo, analisar previsões meteorológicas e saber utilizar equipamentos cada vez mais avançados. Hoje em dia, muitos agricultores utilizam sistemas de rega automáticos que permitem poupar milhares de litros de água. Alguns recorrem a drones para observar grandes áreas de cultivo, a identificar rapidamente zonas onde as plantas apresentam sinais de doença ou falta de nutrientes. Outros utilizam aplicações informáticas para acompanhar o crescimento das culturas e calcular a quantidade ideal de fertilizante. Apesar destes avanços tecnológicos, existe algo que nenhuma máquina consegue substituir: a experiência humana. Um agricultor consegue perceber pequenas mudanças na natureza apenas observando o campo durante alguns minutos. O cheiro da terra, a cor das folhas ou até o comportamento dos pássaros podem indicar que algo está prestes a mudar. Ao longo da manhã, o trabalho físico torna-se mais intenso. Carregar ferramentas, reparar sistemas de irrigação, cortar ervas ou transportar produtos agrícolas exige resistência e dedicação. Muitas vezes, as temperaturas ultrapassam os 30 graus durante o verão, tornando cada tarefa ainda mais exigente. Mesmo assim, poucos agricultores se queixam. Estão habituados a trabalhar ao ar livre e apreciam a liberdade que o campo oferece. Enquanto muitas pessoas passam o dia dentro de escritórios, o agricultor vive rodeado pela natureza, respirando o ar puro e acompanhando o ritmo das estações. Por volta da hora do almoço, chega finalmente o momento de descanso. Em muitas zonas rurais, esta refeição continua a ser um momento especial para toda a família. Os alimentos servidos à mesa são frequentemente produzidos na própria quinta. Legumes frescos, azeite, queijo, pão caseiro, frutas da época e carne produzida localmente fazem parte de uma alimentação saudável e tradicional. Depois da refeição, o descanso é curto. Ainda existem muitas tarefas por concluir antes do final do dia. Algumas culturas necessitam de ser regadas durante a tarde para evitar que o calor excessivo provoque perdas. Noutras situações, é necessário aplicar tratamentos naturais para proteger as plantas contra pragas sem prejudicar o ambiente. Nos últimos anos, muitos agricultores têm apostado na agricultura biológica. Este método procura reduzir o uso de produtos químicos, protegendo a biodiversidade e preservando a fertilidade dos solos. Embora exija mais trabalho e maior atenção, permite produzir alimentos considerados mais naturais e sustentáveis. A sustentabilidade tornou-se uma preocupação crescente.
Os agricultores sabem que a terra é o seu bem mais precioso. Se não cuidarem dela hoje, as futuras gerações terão maiores dificuldades para produzir alimentos. Por isso, práticas como a rotação de culturas, a utilização de adubos orgânicos e a preservação da vegetação natural tornaram-se cada vez mais importantes. Além da produção agrícola, muitos agricultores desempenham um papel fundamental na proteção do ambiente. As florestas, os prados e as zonas agrícolas ajudam a conservar inúmeras espécies de animais e plantas. Abelhas, borboletas, aves e pequenos mamíferos encontram nestes espaços condições ideais para sobreviver. Sem as abelhas, por exemplo, grande parte das plantas deixaria de produzir frutos. Por esse motivo, muitos agricultores evitam utilizar produtos que possam prejudicar estes importantes polinizadores. Cuidar da natureza significa também garantir o futuro da agricultura. No entanto, nem tudo corre sempre bem. Existem anos em que a seca destrói parte das colheitas. Noutras ocasiões, tempestades de granizo podem arruinar meses de trabalho em apenas alguns minutos. É nestes momentos que o agricultor demonstra toda a sua força e capacidade de superar dificuldades. Mesmo depois de uma má colheita, raramente desiste. Sabe que a agricultura sempre foi uma atividade marcada pela incerteza. Cada nova estação representa uma nova oportunidade para recomeçar e tentar novamente. Ao final da tarde, quando o calor diminui, muitas tarefas continuam. É a altura de recolher equipamentos, verificar os animais e preparar tudo para o dia seguinte. Antes de regressar a casa, o agricultor percorre mais uma vez os campos para garantir que tudo está em ordem. Enquanto observa o pôr do sol, sente uma mistura de cansaço e satisfação. Foram muitas horas de trabalho, mas cada esforço aproxima-o do